Muito boa tarde. Parabéns ao Rogério Carapuça e a toda a equipa da APDC pela excelente organização deste congresso. A ANACOM reputa este evento, de facto, de muito importante, razão pela qual não só decidimos ter o estatuto de patrocinador, mas de patrocinador institucional da APDC, e é um compromisso para os próximos 3 anos. E, portanto, pelo menos do apoio da ANACOM, não será por falta desse apoio que não nos continuaremos a encontrar. Tive muito prazer em estar aqui há um ano atrás, pela primeira vez, no início das minhas funções de Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, e recordo-me que na altura o Rogério Carapuça me perguntou qual era o formato de participação que eu pretendia, porque era tradicional os presidentes da ANACOM fazerem aquilo que eu vou fazer agora, que é um keynote speech. Eu disse, bom, eu acho muito mais interessante sentar-me no painel e ter a oportunidade de debater com os operadores aquilo que eles vão dizer e responder às suas questões e às suas perguntas, bem como às questões da moderadora. Aliás, que eu aproveito para saudar. O Rogério este ano disse-me que havia uma preferência dos operadores para ficarem a debater entre eles e, portanto, ficavam mais agradados que o Presidente da ANACOM fizesse um keynote speech, e, portanto, eu irei fazer esse keynote speech, mas sem dizer, como tenho dito, sempre que temos tido a oportunidade de o fazer, que tenho muito gosto em debater com as empresas que regulamos, sem esquecer nunca a posição e o papel que cada um de nós tem. E, portanto, a Alexandra, que vai moderar o debate a seguir, estará perfeitamente à vontade para, se vir necessidade, me convidar, mesmo da plateia, a responder a qualquer questão. Se não for hoje, os senhores jornalistas, amanhã também poderão fazer as questões que entendem. É claro que quando esta questão me foi introduzida, eu questionei-me, bom, é porque os operadores querem ficar a debater entre eles. Enfim, o Francisco Lacerda está sempre numa posição mais desconfortável, porque não tem ninguém com quem debater. Mas no Dia Mundial dos Correios, 9 de outubro, na Fundação Portuguesa das Comunicações, pela primeira vez vamos ter uma sessão organizada pela ANACOM em que vão estar 3 operadores do setor postal. Francisco Lacerda será um deles. Estão convidados às 18 horas na Fundação Portuguesa das Comunicações a assistir a esse debate. É um debate que falta aqui hoje, assim como também este ano, pela primeira vez, a ANACOM organizou no Dia Mundial das Telecomunicações uma sessão para a qual convidou os presidentes dos 3 operadores que estão aqui e também o presidente da Novo. Infelizmente, só o presidente da Novo é que pôde estar presente. Os outros 3 presidentes não tiveram essa disponibilidade, mas estão sempre convidados para todos os workshops, para todas as reuniões, em que muitas das vezes, por motivos de agenda, não podem estar presentes, mas o que nós não podemos aceitar é que depois digam que o regulador não debate com os regulados as propostas que faz e as ações que toma. Estão sempre convidados e sempre que nos pedem uma reunião, se não for possível no dia seguinte, é na semana seguinte, mas recebemos e debatemos tudo aquilo que haja a debater. Também o que convém ficar claro, não convém haver nenhuma ambiguidade a esse respeito, é que o facto de o debate que a seguir vai ter lugar não ter aqui uma cadeira para o regulador sentar, que eu interpreto, enfim, querem debater entre si as questões que consideram relevantes, não significa isso que pode haver a ambição em Portugal de expulsar o regulador do seu papel. E essa expulsão não pode acontecer porque o regulador, pelo mandato e pela legitimidade da democracia em que vivemos, tem um papel que lhe é conferido pela Constituição, pelo Parlamento e relativamente ao qual, em momento nenhum, poderá deixar de o exercer, como tem feito ao longo da sua existência. Dito isto, aquilo que eu propunha partilhar convosco são os 3 objetivos estratégicos que a ANACOM, o seu Conselho de Administração, aprovou a semana passada e que aqui vão conhecer. Enfim, dei conhecimento destes objetivos estratégicos há 2 dias atrás no Parlamento, numa apresentação que fizemos a uma das comissões. Bom, o primeiro objetivo estratégico
que tem sido o objetivo que temos perseguido ao longo deste ano e que vamos identificar como prioridade para os próximos 3 anos, é contribuir para que todo o país, sublinho todo o país, obtenha o máximo benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e das comunicações, através de uma regulação ativa, sublinho ativa, e de uma regulação exigente, sublinho exigente, que promova o investimento eficiente, facilite a partilha de infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica. São estes 3 resultados que a regulação, debaixo deste objetivo estratégico, tem prosseguido e vai continuar a prosseguir de forma exigente e de forma rigorosa nos próximos anos. Permitam-me que dê alguns exemplos daquilo que foi feito dentro deste objetivo estratégico. A ANACOM, num prazo que foi um prazo exigente para analisar um dossiê que era um dossiê complexo e que foi um prazo de 20 dias úteis que nos foi dado pela Autoridade da Concorrência. Este, como sabem, há um ano atrás foi aqui um dos temas principais do Estado da Nação. A verdade é que a ANACOM, e aproveito desde já para elogiar a qualidade do trabalho de todos os colaboradores da ANACOM, no prazo de 20 dias deu um parecer rigoroso, um parecer fundamentado, bom, e que tinha uma conclusão de que a operação não deveria ter lugar nos termos em que foi proposta e, como sabemos, alguns meses depois, esse foi o desfecho que aconteceu nessa operação. Poderíamos passar em revista as atividades da ANACOM para 2018. De facto, tínhamos pela frente um plano de ação exigente. Neste momento, do elenco das principais ações estão concluídas 32, havendo a destacar que 15 foram novas ações que não estavam incluídas. Hoje de manhã, enfim, aqueles que estiveram aqui no painel sobre a regulação, tiveram a oportunidade de ouvir os diretores de regulação das 4 empresas que vão participar a seguir no painel, dizer que a ANACOM tinha trabalhado muito, tinha tido muitas iniciativas e fizeram uma apreciação muito positiva dessas iniciativas. Enfim, não quero que ninguém no setor tenha um burnout. Agora já tem forma de medir a fadiga. Saúdo o André Pimenta pela inovação. Enfim, também tenho a preocupação dentro da ANACOM que ninguém tenha um esgotamento, mas efetivamente temos trabalhado de forma dedicada para cumprir aquilo que é a missão da ANACOM. Eu devo dizer que a principal crítica que ouvia quando cheguei à ANACOM, provavelmente haverá portugueses hoje que ainda têm razão para essa crítica, era perguntarem, mas para que é que serve a ANACOM? O que é que a ANACOM está a fazer? Qual é a intervenção da ANACOM? E, efetivamente, esse tem sido o compromisso de cumprirmos aquilo que a lei nos pede que façamos, que é exercer os poderes que são atribuídos para cumprir essa nossa missão. Várias dessas ações foram feitas precisamente para promover a concorrência no setor, para fomentar a partilha de infraestruturas e para termos um investimento cada vez mais eficiente. Talvez das medidas mais difíceis que nós tivemos que propor ao Governo e que tivemos a oportunidade de explicar, quer no Parlamento, quer junto do Governo, foi propor que terminasse o Serviço Universal das Comunicações com um custo de quase 24 milhões de euros. Talvez essa tenha sido a prova mais cabal que a ANACOM deu de que faz uma análise rigorosa daquilo que é o Serviço das Comunicações e uma avaliação daquilo que justifica manter e daquilo que o mercado já hoje desenvolve ou cuja qualidade não justifica o custo que tem associado. Nós ouvimos no painel da manhã a diretora da regulação da Altice dizer que o 118 e as listas e os postos públicos eram indispensáveis, os outros operadores dizer o contrário, enfim, propôs que acabasse o serviço fixo, que
hoje é assegurado pela NOS, com os tais 2 clientes, e, enfim, a NOS e a Vodafone assumiram claramente a posição de que esta conclusão dos contratos fazia sentido e fazia sentido não prorrogar esta situação. Recordo também, quando cheguei à ANACOM, e foi aqui um tema debatido o ano passado, tínhamos o dossiê da Fibra Global para analisar, a pedido do Governo, vê-se que se trata de um contrato com o Estado. De facto, tomámos esta intervenção, propor uma descida de 66% dos preços e fizemos uma identificação de situações de sobrefinanciamento. E eu voltarei mais adiante a referir a Fibra Global para referir que, de facto, nós consideramos que a Fibra Global não tem cumprido aquilo que se esperava que seja assegurado pelas empresas em Portugal que ganharam os contratos, como ganhou a Fibra Global e a DST, que é assegurar que as infraestruturas que desenvolvem estão acessíveis para todos os operadores. Esse será o paradigma no qual continuaremos a trabalhar e que também foi o caso nesta situação. Temos dado muito impulso à solução para os cabos submarinos que ligam o continente aos Açores e à Madeira. Estamos otimistas, estão a surgir iniciativas que visam dar resposta e dar resposta também aqui, desenvolvendo cabos submarinos que sejam partilhados por todos os operadores e que permitam a que os residentes nos Açores e na Madeira tenham concorrência nas ofertas e na qualidade dos serviços. E a mesma coisa relativamente ao acesso às condutas e aos postes. Um novo regulamento de portabilidade que visa corrigir a situação que até agora se vivia, em que cerca de 20% dos pedidos eram recusados e, portanto, não há razão nenhuma para que a portabilidade não seja efetiva e quando o cliente quer mudar de operador isso não possa acontecer. Enfim, a atualização da lista do Serviço de Informação das Infraestruturas Aptas e também a decisão relativamente à redução dos preços da TDT. Aqueles que aqui estiveram há um ano, lembrar-se-ão que eu mostrei esta imagem para referir uma reunião que tinha tido com o Presidente do Governo Regional da Madeira, uns dias antes daqui ter estado, e que me tinha chamado, enfim, tinha pedido a colaboração da ANACOM para que em toda a Ilha da Madeira, que é muito visitada por turistas e por cidadãos nacionais, também aos turistas, pudessem ter boa cobertura de telemóvel. E apelei aqui ao desenvolvimento das comunicações móveis em roaming nacional. Chamei na altura a atenção para o paradoxo que me parecia ser, e que hoje estou mais do que nunca convicto que é, os cidadãos nacionais, quando não têm rede do seu operador, não se poderem ligar aos outros operadores. Como fazem os cidadãos estrangeiros que nos visitam, que quando não conseguem fazer a ligação ao operador que tem o contrato com o seu operador no estrangeiro, têm a possibilidade de se ligar a outros operadores. Este paradoxo é também evidente nas zonas fronteiriças, em que, se não tivermos rede do operador com que temos o contrato, vamos provavelmente, com o roaming europeu, ligar-nos ao operador espanhol, mas não nos podemos ligar aos outros operadores que têm, eventualmente, boa cobertura naquela zona. Isto é um paradoxo, não faz sentido. Há muitas situações de emergência, mas também situações de vida do cotidiano, em que, efetivamente, Portugal pode ter um melhor nível de comunicações se as empresas chegarem a acordo para desenvolver em Portugal o roaming nacional. E como eu sei que os 3 CEOs que estão aí, mas não só, toda a gente que está na sala, porque as telecomunicações não são só Altice, Vodafone e nós. São muitos outros operadores que fazem todo o desenvolvimento e o investimento no setor. Eu chamo a vossa atenção para aquilo que tem que ser a ambição, porque na Europa, em 14 países, existem acordos que permitem a existência do roaming nacional. E, portanto, eu insisto aqui na necessidade de desenvolver este tipo de soluções. A ANACOM irá apresentar em breve um estudo sobre esta matéria,
baseado nas experiências estrangeiras, baseado na experiência nacional e recomendando precisamente que seja desenvolvido o roaming nacional em Portugal, à semelhança do que existe, como vemos neste mapa, em muitos outros países europeus. Esta foi uma das recomendações do grupo de trabalho, que eu também aqui quero agradecer bastante a participação de um grupo vasto de especialistas que identificaram 27 medidas para proteger as redes de telecomunicações, nomeadamente em caso de incêndio, mas em caso de catástrofe em geral. E uma dessas medidas foi precisamente a importância do roaming nacional nas situações de emergência. Dir-me-ão, hoje é possível o roaming para o 112? É, mas sabemos que por vezes o 112 pode estar congestionado e tem acontecido situações dessa natureza e também sabemos, ainda aconteceu um incidente dessa natureza, que o 112 pode não ter condições para prestar o auxílio e as pessoas que necessitam de fazer esse contacto devem ter a possibilidade de assegurar a ligação através da rede telefónica. Ainda agora, no incêndio em Monchique, nós tivemos nota desta situação. O Ciresp, meus senhores, não funciona. Eu, a única safa que tive é que trabalhei com 2 telemóveis. Um da Rede Nós, que está aqui, foi o único que me salvou, e outro da Rede TNN, da Altice. O da Altice, quando foi passado o comando distrital para o comando nacional, teve um dia, cerca de um dia e meio em blackout, que não funcionou. Bom, eu só trago este exemplo, aconteceu aqui entre nós e a Altice, mas podia ter acontecido entre a Vodafone e a Altice, ou entre a Vodafone e a nós. Qualquer uma destas situações pode acontecer e é caricata, nomeadamente aqui o vice-presidente da Câmara de Monchique, que estava à frente da Proteção Civil do Concelho, ver-se confrontado em ter um telemóvel, felizmente tinha 2, eventualmente temos que andar todos com 3 telemóveis, para permanentemente termos rede. Não faz sentido, é um absurdo. Falei aqui neste assunto há um ano atrás, agora falo com bastante mais energia e convicção, porque não faz sentido que Portugal fique para trás nesta matéria. E, portanto, fica aqui o apelo para que se desenvolva o roaming nacional no nosso país. Também fizemos já o envio ao Governo do conjunto de propostas que resultaram do grupo de trabalho. As propostas são extensas, não as vou aqui elencar todas. Enfim, consideramos essencial, de facto, que todas as estradas do país, sejam municipais ou nacionais, tenham canais rodoviários que sejam utilizados para as telecomunicações. É uma das importantes propostas do grupo. Mas há uma proposta que eu também aqui queria destacar, que é a utilização do micro-ondas, dos feixes hertzianos, como alternativa aos traçados de cabo aéreo ou como redundância na rede a ser ativada em caso de falha. Foi uma das medidas que o grupo de trabalho propõe. Foi uma das medidas que nós chamámos a atenção ao Governo e que defendemos, como o grupo de trabalho defendeu, que para incentivar este tipo de soluções se deve olhar para a possibilidade de reduzir as taxas que incidem na utilização destas frequências para que efetivamente se desenvolvam este tipo de soluções. Partilha de infraestruturas, investimento eficiente, foi referido aqui hoje de manhã, a relevância em resolver os constrangimentos que existem hoje, nomeadamente nas zonas históricas ou nas habitações mais antigas, em que, de facto, o desenvolvimento da rede não é feito de uma forma organizada, de uma forma partilhada. E da mesma maneira que temos para as construções modernas o ITED e o ITUR, embora ainda esta semana no Parlamento nos era dito que há situações em que mesmo o ITED e o ITUR não são respeitados e o cabo entra pela janela, porque é mais fácil e mais rápido e mais barato. Mas, de facto, não há razão nenhuma para que, quando se muda de operador, fique lá pendurado o cabo antigo e seja estendido um novo cabo. É claro que me dizem os instaladores que, por vezes, não fazem isso e reutilizam o cabo. Bom, é preciso, de facto, ver as regras, ver as normas que estão instituídas e, de facto, criar condições efetivas para a partilha de infraestruturas e, no fundo, para tornar o investimento eficiente. Eu há bocadinho referi o exemplo da DST Telecom, que de facto cobre a Zona Norte e parte da Zona Sul
no projeto financiado pela União Europeia de levar a fibra óptica às zonas do interior do país. Bom, e é muito gratificante ver que é uma oferta em que estão os 3 operadores. E esse é o modelo que tem que ser seguido em Portugal. É garantir que a partilha de infraestruturas torna os investimentos mais rentáveis, ajuda a que esses investimentos sejam partilhados e que não seja através de barreiras ou através de criação de dificuldades à partilha das infraestruturas que sejam criados entraves à livre e leal concorrência no país. Fui questionado esta semana no Parlamento sobre a venda das torres de Altice. Não é a primeira vez que essa questão me é feita nas audições da Assembleia da República. Enfim, tenho esclarecido que as redes de Altice já são propriedade de uma empresa estrangeira, quando me é questionado que agora foram vendidas a um investidor estrangeiro. Independentemente de quem é que são propriedade, a nossa expectativa também nesta operação, como em todas, é que as torres sejam partilhadas e, nomeadamente, constituam algo que é decisivo para o desenvolvimento das redes, quer as atuais tecnologias, quer no 5G. Precisamos, de facto, e o regulador tudo fará, para criar condições competitivas que levem à partilha de infraestruturas e que levem ao desenvolvimento de investimentos que permitam a cobertura de todo o país com tecnologia que corresponda às necessidades não só das populações, mas de todos os agentes económicos que querem desenvolver os seus negócios em qualquer parte do território nacional. Eu concluo esta primeira referência a este objetivo estratégico dizendo que, de facto, Portugal tem um conjunto de indicadores acima da média europeia, e isso é positivo. Mas nós não nos contentamos em estar acima da média europeia, nem estar em alguns indicadores no 5º lugar. Nós queremos estar no 1º lugar. É essa a ambição que Portugal tem que ter e é essa a ambição que nós contamos e estamos certos que há condições para ter, desde que se faça este trabalho, e o regulador deve fazer este trabalho para criar condições de concorrência e condições que levem à partilha das infraestruturas de telecomunicações. Segundo objetivo estratégico, assegurar uma proteção máxima dos direitos dos utilizadores de comunicações em todo o território, em especial junto das populações mais vulneráveis, através da promoção do enquadramento regulatório que dê prioridade à informação e transparência e que desincentive e sancione más práticas. Proteção máxima dos direitos dos utilizadores. Dir-se-á, mas porquê é que a Anacom está tão preocupada com os utilizadores e com os consumidores em particular? Bom, porque é para isso que existe a Anacom. É uma das suas missões, é a proteção dos utilizadores das comunicações. Segunda missão, ter uma concorrência leal. Terceira condição, promover o investimento e os desenvolvimentos, quer do setor das comunicações eletrónicas, quer do setor postal. E, portanto, esta será uma atividade estratégica. Há um ano atrás mostrei-vos esta fotografia, porque tinha ficado muito mal impressionado com a quantidade de papel como eram recebidas as reclamações da Anacom. Hoje isso acabou. Os operadores enviam-nos todas as reclamações tratadas informaticamente e já com o tratamento que deram em termos de respostas. Grande progresso em termos digitais, enfim, fazia falta. Também terminámos com os faxes e passámos a usar mais o correio eletrónico. Bom, e, enfim, é vasta a lista de ações que a Anacom tomou ao longo deste ano para proteção dos consumidores. E algumas ações que a Anacom lhe foi pedida a sua intervenção, como foi o caso do transporte do correio aéreo para os Açores, que tinha problemas ou dificuldades, ou como foi o caso do reembolso do subsídio de mobilidade, também da parte dos Açores e da Madeira, relativamente ao transporte aéreo. Hoje de manhã ouvi aqui referir o exemplo da fidelização, da informação nas faturas. Fiquei muito agradado por ouvir as diretoras da regulação da NOS, da Vodafone e da Altice dizerem que foi uma excelente iniciativa a favor da informação e da transparência o regulador ter determinado que as faturas devem ter informação sobre os custos de fidelização e o prazo da fidelização. Mas tenho que dizer, podiam ter dito isso na consulta,
porque na consulta opuseram-se a essa medida. Mas, enfim, estamos sempre a tempo de concluir que é uma boa medida, ficamos muito satisfeitos com isso, porque esta ação de defesa dos consumidores não é uma ação contra os operadores. Para mim é sempre paradigmático quando alguém diz que a Anacom está a favor dos consumidores e está contra os operadores. É que não há operadores sem consumidores. Não há operadores que não tenham os clientes satisfeitos e, portanto, todas as ações que tomemos para resolver os motivos de queixa dos clientes, dos operadores, são também ações a favor dos operadores. E, portanto, é paradoxal que estas nossas intervenções sejam, por vezes, tão controversas. Enfim, foi o caso da recomendação do Op-Billing, que todos conhecemos. Quando cheguei à Anacom, disseram-me que era um problema que estava há vários meses por resolver, porque havia um problema de indefinição, se era a Anacom, se era a ASAI, se era a Direção-Geral do Consumidor, se era o Banco de Portugal. Enfim, havia uma grande dúvida, quem é que tratava do Op-Billing. Bom, nós tivemos a iniciativa de fazer esta recomendação, os operadores concordaram com a recomendação e, em maio, estavam a assinar um código de conduta, enfim, algo que me disseram que não era frequente, mas que eu quero saudar e quero incentivar. Façam-se todos os códigos de conduta que forem precisos, porque se o regulador não tiver que intervir, excelente. Se a autorregulação funcionar, e o Rogério disse aqui que era preciso menos regulação, e estamos de acordo em que em muitos dos casos não é preciso tanta regulação se de facto as empresas do mercado estabelecerem acordos de boa conduta, de boas práticas e evitar esse tipo de intervenção. Agora é preciso resolver as queixas e é preciso ter em consideração a proteção dos direitos do consumidor. Terceiro e último objetivo estratégico: fortalecer e responsabilizar a regulação através do respeito integral pela sua autonomia, isenção e independência e da exigência de um cumprimento rigoroso da sua missão, nomeadamente através da partilha de informação e conhecimento e da promoção da eficiência e da economia de meios e recursos indispensáveis à assunção plena das suas responsabilidades. A Anacom reivindica ter autonomia, isenção e independência por uma razão simples, porque a lei assim o determina e porque um regulador só cumpre a sua missão se em todas as situações tiver essa autonomia, essa isenção e essa independência. E, simultaneamente, reivindicamos e queremos assumir plenamente as nossas responsabilidades. Não nos demitiremos, ninguém que trabalha na Anacom não se demitirá ao seu Conselho de Administração em circunstância alguma de cumprir as suas responsabilidades. Até porque foi esse o compromisso que todos assumiram ao ser empossados nestas funções. E para que a cumpramos é de facto importante tudo o que tem sido feito e continuaremos a fazer em termos de partilha de informação e conhecimento, promoção da eficiência, de economia de meios e de recursos indispensáveis. Apesar da Anacom durante este ano ter tido um acréscimo significativo no seu desempenho, os seus recursos os seus gastos ao longo dos últimos anos reduziram-se em cerca de 30%. E, portanto, nós prosseguiremos esta estratégia que nos parece correta. O ano passado, os resultados líquidos, como sabem, foram entregues ao Estado 33 milhões de euros. Escrevemos naquilo que enviámos ao Estado que estes 33 milhões de euros deviam de ser aplicados no desenvolvimento do setor e iremos continuar a fazer propostas para que assim aconteça. Temos privilegiado os grupos de trabalho e os workshops para envolver todos os participantes. Estão aqui vários exemplos de iniciativas que foram desenvolvidas e promovidas pela Anacom, em alguns casos em cooperação com outras entidades, com outros reguladores. Temos tido, de facto, uma cooperação estreita com os outros reguladores. Esse é um aspecto que nos parece decisivo, que é que os reguladores em Portugal trabalhem de forma articulada no respeito da autonomia e independência de cada um para atingirem objetivos que são comuns de serviço público e de cumprimento da sua missão, também com os órgãos de soberania do país, também com a Direção-Geral do Consumidor, com a Fundação de Ciência e Tecnologia, com o Gabinete Nacional de Segurança, com a Provedoria de Justiça, com todos os operadores. Esta lista que está aqui é apenas exemplificativa
das reuniões em que eu estive, não deleguei ninguém, estive nestas reuniões com todos os que nos pediram para debater os temas de interesse que queriam apresentar à ANACOM e com outras entidades da sociedade, enfim, que estão aqui identificadas, quer associações, a DECO, os sindicatos, as universidades. Temos feito tudo isto com transparência. Também aí é algo que está escrito nos estatutos da ANACOM e na missão da ANACOM. As nossas decisões não são feitas e comunicadas à porta fechada, são do conhecimento público. Nós queremos, porque todas as consultas, todas as decisões são precedidas de uma consulta, nós queremos que todos os agentes económicos e todos os cidadãos são sempre convidados a participar nos nossos sentidos prováveis de decisão. E existe sempre um prazo para nos enviarem as suas opiniões. Há um equívoco que eu quero esclarecer, é que a regulação seja algo que seja feito apenas com os regulados. Não, a regulação é feita com os regulados, todos eles sempre nos enviam os seus contributos, mas quantas decisões tomamos que têm a sua opinião contrária, mas têm a opinião favorável da Direção-Geral do Consumidor, ou de cidadãos, ou de empresas, ou de universidades, ou de associações. Foi o caso da neutralidade da net, que teve um apoio de muitas entidades que não os operadores. E nós temos a obrigação de ouvir todos. Razão pela qual a ANACOM publicita e anuncia e convida todos a participarem nas suas consultas. Houve um soundbite que foi lançado ao longo do ano, que é que a ANACOM faz a regulação na comunicação social. O paradoxo máximo foi no dia em que estávamos a anunciar o sentido provável da decisão e a explicá-lo aos órgãos de comunicação social, de forma que temos de explicar a toda a sociedade, e era nesse mesmo dia publicado um comunicado dos 3 operadores a contestarem não ter sido ouvidos, quando tinham acabado de receber a consulta para se pronunciarem sobre esse sentido provável de decisão. Eles, operadores, e todas as partes interessadas. E, portanto, que fique claro que a comunicação social, que faz o seu trabalho, apenas lhe pedimos a colaboração para fazer chegar a toda a população e a todos os agentes económicos quais são os sentidos prováveis de decisão que a ANACOM quer tomar para que recebamos os seus contributos e os incorporemos nas nossas decisões. Muitos de vocês estão aqui na sala, se calhar não sabem, mas todas as decisões da ANACOM analisam e comentam, comentário a comentário, tudo o que foi recebido. Esses relatórios são publicados, são exaustivos, nada fica por responder e nada fica por comentar. Neste objetivo estratégico está também assente um princípio de respeito pelo cumprimento da missão do regulador. Entendo, como Presidente do Conselho de Administração do regulador, que a nossa missão não é agradar às empresas reguladas. Também não é, como o Miguel dizia, permita-me em confidência, ser mau com os regulados. Não. Ninguém aqui está para ser mau e nós precisamos imenso de ter empresas competentes, capazes de fazer o trabalho que fazem. Mas, da mesma maneira que as empresas têm que ser exigentes, e eu já que falo de empresas, quero de facto fazer aqui uma palavra de enorme apreço que a ANACOM tem por todas as empresas deste setor, são elas a mola real do desenvolvimento das comunicações em Portugal. Dito isto, é importante também que as empresas todas percebam e saibam que o regulador está a cumprir a sua missão. É para isso que existe. Nós não queremos um regulador, nós pelo menos que estamos no Conselho de Administração e todos os colaboradores da ANACOM não o querem, um regulador que exista e que quem o criou, de onde os regulados que pagam as taxas de regulação digam, bom, o regulador não serve para nada, o regulador não atua, o regulador não intervém. E a verdade é que eu sei que os regulados não pensam isso, porque diariamente recebo cartas da Altice, da Vodafone, da NOS, a pedir a intervenção do regulador. Resolvam este litígio, desbloqueiem aquele problema, intervenham aqui, simplifiquem ali. E, portanto, sei que há aqui um enorme equívoco quando
temos lido nos comunicados dos operadores que a Anacom não conhece o setor, a Anacom sofre pressões, perplexidade com as decisões da Anacom, decisões da Anacom sem discussão prévia com os operadores. Medida da Anacom é prejudicial. A recomendação da Anacom é inconcebível e incompreensível. A Anacom tem dificuldade em compreender a mecânica do mercado. A decisão da Anacom é estranha, enfim, e depois, talvez mais comedido, a posição do regulador é um bocado estranha. Relatórios que acompanham as decisões, que fundamentam linha a linha o porquê de todas as decisões que são tomadas, que têm a preocupação de explicar porque é que este comentário foi aceito ou porque é que aquele comentário não foi aceito. É claro que do outro lado também lemos nos comunicados, menos vezes, mas lemos, e ouvimos hoje bastante isso no painel da regulação da parte da manhã, a medida da Anacom é positiva. A decisão da Anacom contribui para a concorrência. A Anacom corrige a situação de efetiva discriminação. Eu quero deixar claro o seguinte. É o meu entendimento nas funções que exerço e é o entendimento de todo o Conselho de Administração. Muitas destas afirmações, que eu não vou qualificar, apenas vou dizer que, de facto, o regulador está a cumprir a sua missão, não podem significar desrespeito pelo regulador, porque significaria desrespeito pelos portugueses que são os responsáveis por existir este regulador. Não pode significar isso, e sei que não quer significar isso. Também não pode significar que todas as nossas decisões não sejam escrutináveis e criticáveis. Todas são criticáveis. A crítica num país livre e democrático é um direito de todos os cidadãos e de todas as empresas e, portanto, todos devem exercê-lo, mas dentro de regras de jogo que, de facto, cumpram a missão que se espera de cada um e que exijam que cada um assuma as suas responsabilidades. Eu próprio, como os membros do Conselho de Administração, não somos provenientes de nenhuma empresa regulada, porque a lei assim determina, e muito bem assim o determina. Também nenhum de nós amanhã pode ir trabalhar numa empresa regulada. Enfim, eu quando acabar as funções, espero estar em condições de pedir a aposentação do Banco de Portugal, onde fiz a suspensão da minha carreira. Mas há algo que eu tenho a perfeita convicção, talvez ensinamento da minha vida profissional de 32 anos do Banco de Portugal, e essa convicção exerço-a no dia-a-dia, como todos os membros do Conselho de Administração, é que nós estamos nestas funções para cumprir as nossas obrigações. E também sei que se não o fizermos, isso tem custos elevados para o país, isso tem custos elevados para a sociedade e isso não justifica, nem ninguém compreenderá para que é preciso uma Autoridade Nacional de Comunicações. Portanto, que isso fique muito claro, porque temos a perfeita convicção daquilo que fazemos e daquilo que é a nossa obrigação. Também quero deixar claro que o Conselho de Administração é apenas o órgão decisório. Tudo aquilo que é preparado dentro da Anacom tem a participação de todos os colaboradores que de forma empenhada e dedicada estudam as matérias, fazem as propostas e elas são depois sujeitas à decisão do Conselho de Administração da Anacom. É importantíssimo termos esta linha de conduta, vamos continuar a tê-lo. Cada vez que sai uma notícia, um comunicado destes, recebemos vários elogios. Aliás, há quem já diga, peçam aos operadores para fazerem determinado tipo de afirmações difíceis de compreender, porque isso significa que a Anacom está a fazer bem o seu trabalho, não está refém nem prisioneiro, nem quer agradar a nenhum operador, porque normalmente esse tipo de posições vêm de quem ficou mais descontente com aquela decisão. E num dia é um, no outro dia é outro, e portanto isso faz parte das regras de funcionamento do setor, mas não tinha que ser assim. Eu se falo disto aqui é porque, embora
tudo isto sejam elogios à atividade do regulador, nós gostaríamos que esses elogios fossem feitos como foram hoje, aqui da parte da manhã, com regras éticas e de conduta que são próprias de um Estado democrático e de um Estado de Direito. Enfim, permitam-me que eu cite aqui o editorial de 1 de março, que foi publicado a seguir ao comunicado conjunto a propósito da neutralidade da net. E, de facto, se o objetivo, em algum momento, for condicionar o regulador, evitar que o regulador cumpra a sua missão, expulsar o regulador, bom, isso não contam connosco, porque nós estaremos sempre determinados a cumprir a nossa missão. Agradeço a todos os colaboradores da ANACOM, agradeço a vossa atenção. Estarei disponível se a Alexandra tiver alguma pergunta para me fazer no final. Bom trabalho. Vamos, de facto, levar o setor das comunicações ao topo das comunicações. Vamos resolver o problema do roaming nacional. Vamos colocar os feixes sertenianos a resolver o problema dos cabos que ardem na floresta. Enfim, está nas nossas mãos construirmos todos juntos a fazer um setor das comunicações cada vez melhor em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito boa tarde. Parabéns ao Rogério Carapuça e a toda a equipa da APDC pela excelente organização deste congresso. A ANACOM reputa este evento, de facto, de muito importante, razão pela qual não só decidimos ter o estatuto de patrocinador, mas de patrocinador institucional da APDC, e é um compromisso para os próximos 3 anos. E, portanto, pelo menos do apoio da ANACOM, não será por falta desse apoio que não nos continuaremos a encontrar. Tive muito prazer em estar aqui há um ano atrás, pela primeira vez, no início das minhas funções de Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, e recordo-me que na altura o Rogério Carapuça me perguntou qual era o formato de participação que eu pretendia, porque era tradicional os presidentes da ANACOM fazerem aquilo que eu vou fazer agora, que é um keynote speech. Eu disse, bom, eu acho muito mais interessante sentar-me no painel e ter a oportunidade de debater com os operadores aquilo que eles vão dizer e responder às suas questões e às suas perguntas, bem como às questões da moderadora. Aliás, que eu aproveito para saudar. O Rogério este ano disse-me que havia uma preferência dos operadores para ficarem a debater entre eles e, portanto, ficavam mais agradados que o Presidente da ANACOM fizesse um keynote speech e, portanto, eu irei fazer esse keynote speech, mas sem dizer, como tenho dito, sempre que temos tido a oportunidade de o fazer, que tenho muito gosto em debater com as empresas que regulamos, sem esquecer nunca a posição e o papel que cada um de nós tem. E, portanto, a Alexandra, que vai moderar o debate a seguir, estará perfeitamente à vontade para, se vir necessidade, me convidar, mesmo da plateia, a responder a qualquer questão. Se não for hoje, os senhores jornalistas, amanhã também poderão fazer as questões que entendem. É claro que quando esta questão me foi introduzida, eu questionei-me, bom, é porque os operadores querem ficar a debater entre eles. Enfim, o Francisco Lacerda está sempre numa posição mais desconfortável, porque não tem ninguém com quem debater. Mas no Dia Mundial dos Correios, 9 de outubro, na Fundação Portuguesa das Comunicações, pela primeira vez vamos ter uma sessão organizada pela ANACOM em que vão estar 3 operadores do setor postal. Francisco Lacerda será um deles. Estão convidados às 18 horas na Fundação Portuguesa das Comunicações a assistir a esse debate. É um debate que falta aqui hoje, assim como também este ano, pela primeira vez, a ANACOM organizou no Dia Mundial das Telecomunicações uma sessão para a qual convidou os presidentes dos 3 operadores que estão aqui e também o presidente da Novo. Infelizmente, só o presidente da Novo é que pôde estar presente, os outros 3 presidentes não tiveram essa disponibilidade,
mas estão sempre convidados para todos os workshops, para todas as reuniões, em que muitas das vezes, por motivos de agenda, não podem estar presentes, mas o que nós não podemos aceitar é que depois digam que o regulador não debate com os regulados as propostas que faz e as ações que toma. Estão sempre convidados e sempre que nos pedem uma reunião, se não for possível no dia seguinte, é na semana seguinte, mas recebemos e debatemos tudo aquilo que haja a debater. Também o que convém ficar claro, não convém haver nenhuma ambiguidade a esse respeito, é que o facto de o debate que a seguir vai ter lugar não ter aqui uma cadeira para o regulador sentar, que eu interpreto, enfim, querem debater entre si as questões que consideram relevantes, não significa isso que pode haver a ambição em Portugal de expulsar o regulador do seu papel. E essa expulsão não pode acontecer porque o regulador, pelo mandato e pela legitimidade da democracia em que vivemos, tem um papel que lhe é conferido pela Constituição, pelo Parlamento e relativamente ao qual, em momento nenhum, poderá deixar de o exercer, como tem feito ao longo da sua existência. Dito isto, aquilo que eu propunha partilhar convosco são os 3 objetivos estratégicos que a ANACOM, o seu Conselho de Administração, aprovou a semana passada e que aqui vão conhecer. Enfim, dei conhecimento destes objetivos estratégicos há 2 dias atrás no Parlamento, numa apresentação que fizemos a uma das comissões. Bom, o primeiro objetivo estratégico, que tem sido o objetivo que temos perseguido ao longo deste ano e que vamos identificar como prioridade para os próximos 3 anos, é contribuir para que todo o país, sublinho todo o país, obtenha o máximo benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e das comunicações, através de uma regulação ativa, sublinho ativa, e de uma regulação exigente, sublinho exigente, que promova o investimento eficiente, facilite a partilha de infraestruturas e assegure uma concorrência leal e dinâmica. São estes 3 resultados que a regulação, debaixo deste objetivo estratégico, tem prosseguido e vai continuar a prosseguir de forma exigente e de forma rigorosa nos próximos anos. Permitam-me que dê alguns exemplos daquilo que foi feito dentro deste objetivo estratégico. A ANACOM, num prazo que foi um prazo exigente para analisar um dossiê que era um dossiê complexo e que foi um prazo de 20 dias úteis que nos foi dado pela Autoridade da Concorrência. Este, como sabem, há um ano atrás foi aqui um dos temas principais do Estado da Nação. A verdade é que a ANACOM, e aproveito desde já para elogiar a qualidade do trabalho de todos os colaboradores da ANACOM, no prazo de 20 dias deu um parecer rigoroso, um parecer fundamentado, bom, e que tinha uma conclusão de que a operação não deveria ter lugar nos termos em que foi proposta e, como sabemos, alguns meses depois, esse foi o desfecho que aconteceu nessa operação. Poderíamos passar em revista as atividades da ANACOM para 2018. De facto, tínhamos pela frente um plano de ação exigente. Neste momento, do elenco das principais ações estão concluídas 32, havendo a destacar que 15 foram novas ações que não estavam incluídas. Hoje de manhã, enfim, aqueles que estiveram aqui no painel sobre a regulação, tiveram a oportunidade de ouvir os diretores de regulação das 4 empresas que vão participar a seguir no painel, dizer que a ANACOM tinha trabalhado muito, tinha tido muitas iniciativas e fizeram uma apreciação muito positiva dessas iniciativas. Enfim, não quero que ninguém no setor tenha um burnout. Agora já tem forma de medir a fadiga. Saúdo o André Pimenta pela inovação. Enfim, também tenho a preocupação dentro da ANACOM que ninguém tenha um esgotamento, mas efetivamente
temos trabalhado de forma dedicada para cumprir aquilo que é a missão da ANACOM. Eu devo dizer que a principal crítica que ouvia quando cheguei à ANACOM, provavelmente haverá portugueses hoje que ainda têm razão para essa crítica, era perguntarem, mas para que é que serve a ANACOM? O que é que a ANACOM está a fazer? Qual é a intervenção da ANACOM? E, efetivamente, esse tem sido o compromisso de cumprirmos aquilo que a lei nos pede que façamos, que é exercer os poderes que são atribuídos para cumprir essa nossa missão. Várias dessas ações foram feitas precisamente para promover a concorrência no setor, para fomentar a partilha de infraestruturas e para termos um investimento cada vez mais eficiente. Talvez das medidas mais difíceis que nós tivemos que propor ao Governo e que tivemos a oportunidade de explicar, quer no Parlamento, quer junto do Governo, foi propor que terminasse o Serviço Universal das Comunicações com um custo de quase 24 milhões de euros. Talvez essa tenha sido a prova mais cabal que a ANACOM deu de que faz uma análise rigorosa daquilo que é o Serviço das Comunicações e uma avaliação daquilo que se justifica manter e daquilo que o mercado já hoje desenvolve ou cuja qualidade não justifica o custo que tem associado. Nós ouvimos no painel da manhã a diretora da regulação da Altice dizer que o 118 e as listas e os postos públicos eram indispensáveis, os outros operadores dizer o contrário, enfim, propôs que acabasse o serviço fixo que hoje é assegurado pela nós, com os tais 2 clientes, e, enfim, a nós e a Vodafone assumiram claramente a posição de que esta conclusão dos contratos fazia sentido e fazia sentido não prorrogar esta situação. Recordo também, quando cheguei à ANACOM, e foi aqui um tema debatido o ano passado, tínhamos o dossiê da fibra global para analisar, a pedido do Governo, vê-se que se trata de um contrato com o Estado. De facto, tomámos esta intervenção, propor uma descida de 66% dos preços e fizemos uma identificação de situações de sobrefinanciamento. E eu voltarei mais adiante a referir a fibra global para referir que, de facto, nós consideramos que a fibra global não tem cumprido aquilo que se esperava que seja assegurado pelas empresas em Portugal que ganharam os contratos, como ganhou a fibra global e a DST, que é assegurar que as infraestruturas que desenvolvem estão acessíveis para todos os operadores. Esse será o paradigma no qual continuaremos a trabalhar e que também foi o caso nesta situação. Temos dado muito impulso à solução para os cabos submarinos que ligam o continente aos Açores e à Madeira. Estamos otimistas, estão a surgir iniciativas que visam dar resposta e dar resposta também aqui, desenvolvendo cabos submarinos que sejam partilhados por todos os operadores e que permitam que os residentes nos Açores e na Madeira tenham concorrência nas ofertas e na qualidade dos serviços. E a mesma coisa relativamente ao acesso às condutas e aos postes. Um novo regulamento de portabilidade que visa corrigir a situação que até agora se vivia, em que cerca de 20% dos pedidos eram recusados e, portanto, não há razão nenhuma para que a portabilidade não seja efetiva e quando o cliente quer mudar de operador isso não possa acontecer. Enfim, a atualização da lista do Serviço de Informação das Infraestruturas Aptas e também a decisão relativamente à redução dos preços da TDT. Aqueles que aqui estiveram há um ano, lembrar-se-ão que eu mostrei esta imagem para referir uma reunião que tinha tido com o Presidente do Governo Regional da Madeira, uns dias antes daqui ter estado, e que me tinha chamado, enfim, tinha pedido a colaboração da ANACOM para que em toda a Ilha da Madeira, que é muito visitada por turistas e por cidadãos nacionais, também aos turistas, pudessem ter boa cobertura de telemóvel. E apelei aqui ao desenvolvimento das comunicações móveis em roaming nacional. Chamei na altura a atenção
para o paradoxo que me parecia ser, e que hoje estou mais do que nunca convicto que é os cidadãos nacionais, quando não têm rede do seu operador, não se poderem ligar aos outros operadores. Como fazem os cidadãos estrangeiros que nos visitam, que quando não conseguem fazer a ligação ao operador que tem o contrato com o seu operador no estrangeiro, têm a possibilidade de se ligar a outros operadores. Este paradoxo é também evidente nas zonas fronteiriças, em que, se não tivermos rede do operador com que temos o contrato, vamos provavelmente, com o roaming europeu, ligar-nos ao operador espanhol, mas não nos podemos ligar aos outros operadores que têm, eventualmente, boa cobertura naquela zona. Isto é um paradoxo, não faz sentido. Há muitas situações de emergência, mas também situações de vida do cotidiano, em que, efetivamente, Portugal pode ter um melhor nível de comunicações se as empresas chegarem a acordo para desenvolver em Portugal o roaming nacional. E como eu sei que os 3 CEOs que estão aí, mas não só, toda a gente que está na sala, porque as telecomunicações não são só Altice, Vodafone e nós. São muitos outros operadores que fazem todo o desenvolvimento e o investimento no setor. Eu chamo a vossa atenção para aquilo que tem que ser a ambição, porque na Europa, em 14 países, existem acordos que permitem a existência do roaming nacional. E, portanto, eu insisto aqui na necessidade de desenvolver este tipo de soluções. A Anacom irá apresentar em breve um estudo sobre esta matéria, baseado nas experiências estrangeiras, baseado na experiência nacional e recomendando precisamente que seja desenvolvido o roaming nacional em Portugal, à semelhança do que existe, como vemos neste mapa, em muitos outros países europeus. Esta foi uma das recomendações do grupo de trabalho, que eu também aqui quero agradecer bastante a participação de um grupo vasto de especialistas que identificaram 27 medidas para proteger as redes de telecomunicações, nomeadamente em caso de incêndio, mas em caso de catástrofe em geral. E uma dessas medidas foi precisamente a importância do roaming nacional nas situações de emergência. Dir-me-ão, hoje é possível o roaming para o 112? É, mas sabemos que por vezes o 112 pode estar congestionado e tem acontecido situações dessa natureza. E também sabemos, ainda aconteceu um incidente dessa natureza, que o 112 pode não ter condições para prestar o auxílio e as pessoas que necessitam de fazer esse contacto devem ter a possibilidade de assegurar a ligação através da rede telefónica. Ainda agora, no incêndio em Monchique, nós tivemos nota desta situação. O Ciresp, meus senhores, não funciona. Eu, a única safa que tive é que trabalhei com 2 telemóveis. Um da Rede Nós, que está aqui, foi o único que me salvou, e outro da Rede TNN, da Altice. O da Altice, quando foi passado o comando distrital para o comando nacional, teve cerca de um dia e meio em blackout, que não funcionou. Bom, eu só trago este exemplo, aconteceu aqui entre nós e a Altice, mas podia ter acontecido entre a Vodafone e a Altice, ou entre a Vodafone e a nós. Qualquer uma destas situações pode acontecer e é caricata, nomeadamente aqui o vice-presidente da Câmara de Monchique, que estava à frente da Proteção Civil do Concelho, ver-se confrontado em ter um telemóvel, felizmente tinha 2, eventualmente temos que andar todos com 3 telemóveis, para permanentemente termos rede. Não faz sentido, é um absurdo. Falei aqui neste assunto há um ano atrás, agora falo com bastante mais energia e convicção, porque não faz sentido que Portugal fique para trás nesta matéria. E, portanto, fica aqui o apelo para que se desenvolva o roaming nacional no nosso país. Também fizemos já o envio ao Governo do conjunto de propostas que resultaram do grupo de trabalho. As propostas são extensas, não as vou aqui elencar todas. Enfim, consideramos essencial, de facto, que todas as estradas do país, sejam municipais ou nacionais, tenham canais rodoviários que sejam utilizados para as telecomunicações. É uma das importantes propostas do grupo. Mas há uma proposta que eu também aqui queria destacar,
que é a utilização do micro-ondas, dos feixes hertzianos, como alternativa aos traçados de cabo aéreo ou como redundância na rede a ser ativada em caso de falha. Foi uma das medidas que o Grupo de Trabalho propõe, foi uma das medidas que nós chamámos a atenção ao Governo e que defendemos, como o Grupo de Trabalho defendeu, que para incentivar este tipo de soluções se deve olhar para a possibilidade de reduzir as taxas que incidem na utilização destas frequências para que efetivamente se desenvolvam este tipo de soluções. Partilha de infraestruturas, investimento eficiente, foi referido aqui hoje de manhã, a relevância em resolver os constrangimentos que existem hoje, nomeadamente nas zonas históricas ou nas habitações mais antigas, em que, de facto, o desenvolvimento da rede não é feito de uma forma organizada, de uma forma partilhada. E da mesma maneira que temos para as construções modernas o ITED e o ITUR, embora ainda esta semana no Parlamento nos era dito que há situações em que mesmo o ITED e o ITUR não são respeitados e o cabo entra pela janela, porque é mais fácil e mais rápido e mais barato, mas de facto não há razão nenhuma para que quando se muda de operador fique lá pendurado o cabo antigo e seja estendido um novo cabo. É claro que me dizem os instaladores que por vezes não fazem isso e reutilizam o cabo. Bom, é preciso de facto ver as regras, ver as normas que estão instituídas e de facto criar condições efetivas para a partilha de infraestruturas e, no fundo, para tornar o investimento eficiente. Eu há bocadinho referi o exemplo da DST Telecom, que de facto cobre a Zona Norte e parte da Zona Sul no projeto financiado pela União Europeia de levar a fibra óptica às zonas do interior do país. Bom, e é muito gratificante ver que é uma oferta em que estão os 3 operadores. E esse é o modelo que tem que ser seguido em Portugal. É garantir que a partilha de infraestruturas torna os investimentos mais rentáveis, ajuda a que esses investimentos sejam partilhados e que não seja através de barreiras ou através de criação de dificuldades à partilha das infraestruturas que sejam criados entraves à livre e leal concorrência no país. Fui questionado esta semana no Parlamento sobre a venda das torres de Altice. Não é a primeira vez que essa questão me é feita nas audições da Assembleia da República. Enfim, tenho esclarecido que as redes de Altice já são propriedade de uma empresa estrangeira, quando me é questionado que agora foram vendidas a um investidor estrangeiro. Independentemente de quem é que são propriedade, a nossa expectativa também nesta operação, como em todas, é que as torres sejam partilhadas e, nomeadamente, constituam algo que é decisivo para o desenvolvimento das redes, quer as atuais tecnologias, quer no 5G. Precisamos, de facto, e o regulador tudo fará, para criar condições competitivas que levem à partilha de infraestruturas e que levem ao desenvolvimento de investimentos que permitam a cobertura de todo o país com tecnologia que corresponda às necessidades não só das populações, mas de todos os agentes económicos que querem desenvolver os seus negócios em qualquer parte do território nacional. Eu concluo esta primeira referência a este objetivo estratégico dizendo que, de facto, Portugal tem um conjunto de indicadores acima da média europeia, e isso é positivo. Mas nós não nos contentamos em estar acima da média europeia, nem estar em alguns indicadores no 5º lugar. Nós queremos estar no 1º lugar. É essa a ambição que Portugal tem que ter e é essa a ambição que nós contamos e estamos certos que há condições para ter, desde que se faça este trabalho, e o regulador deve fazer este trabalho para criar condições de concorrência e condições que levem à partilha das infraestruturas de telecomunicações. Segundo objetivo estratégico, assegurar uma proteção máxima dos direitos dos utilizadores de comunicações em todo o território, em especial junto das populações mais vulneráveis, através da promoção do enquadramento regulatório que dê prioridade à informação e transparência e que desincentive e sancione más práticas. Proteção máxima dos direitos dos utilizadores. Dir-se-á, mas porquê é que a Anacom está tão preocupada com os utilizadores e com os consumidores em particular? Bom, porque é para isso que existe a Anacom. É uma das suas missões, é a proteção dos utilizadores das comunicações. Segunda missão, ter uma concorrência leal. Terceira condição,
promover o investimento e os desenvolvimentos, quer do setor das comunicações eletrónicas, quer do setor postal. E, portanto, esta será uma atividade estratégica. Há um ano atrás mostrei-vos esta fotografia, porque tinha ficado muito mal impressionado com a quantidade de papel como eram recebidas as reclamações da Anacom. Hoje isso acabou. Os operadores enviam-nos todas as reclamações tratadas informaticamente e já com o tratamento que deram em termos de respostas. Grande progresso em termos digitais, enfim, fazia falta. Também terminámos com os faxes e passámos a usar mais o correio eletrónico. Enfim, é vasta a lista de ações que a Anacom tomou ao longo deste ano para proteção dos consumidores. E algumas ações que a Anacom lhe foi pedida a sua intervenção, como foi o caso do transporte do correio aéreo para os Açores, que tinha problemas ou dificuldades, ou como foi o caso do reembolso do subsídio de mobilidade, também da parte dos Açores e da Madeira, relativamente ao transporte aéreo. Hoje de manhã ouvi aqui referir o exemplo da fidelização, da informação nas faturas. Fiquei muito agradado por ouvir as diretoras da regulação da NOS, da Vodafone e da Altice dizerem que foi uma excelente iniciativa a favor da informação e da transparência o regulador ter determinado que as faturas devem ter informação sobre os custos de fidelização e o prazo da fidelização. Mas tenho que dizer, podiam ter dito isso na consulta, porque na consulta opuseram-se a essa medida. Mas, enfim, estamos sempre a tempo de concluir que é uma boa medida, ficamos muito satisfeitos com isso, porque esta ação de defesa dos consumidores não é uma ação contra os operadores. Para mim é sempre paradigmático quando alguém diz que a Anacom está a favor dos consumidores e está contra os operadores. É que não há operadores sem consumidores. Não há operadores que não tenham os clientes satisfeitos e, portanto, todas as ações que tomemos para resolver os motivos de queixa dos clientes, dos operadores, são também ações a favor dos operadores. E, portanto, é paradoxal que estas nossas intervenções sejam, por vezes, tão controversas. Enfim, foi o caso da recomendação do Op-Billing, que todos conhecemos. Quando cheguei à Anacom, disseram-me que era um problema que estava há vários meses por resolver, porque havia um problema de indefinição, se era a Anacom, se era a ASAI, se era a Direção-Geral do Consumidor, se era o Banco de Portugal. Enfim, havia uma grande dúvida, quem é que tratava do Op-Billing. Bom, nós tivemos a iniciativa de fazer esta recomendação, os operadores concordaram com a recomendação e, em maio, estavam a assinar um código de conduta, enfim, algo que me disseram que não era frequente, mas que eu quero saudar e quero incentivar. Façam-se todos os códigos de conduta que forem precisos, porque se o regulador não tiver que intervir, excelente. Se a autorregulação funcionar, e o Rogério disse aqui que era preciso menos regulação, e estamos de acordo em que em muitos dos casos não é preciso tanta regulação se de facto as empresas do mercado estabelecerem acordos de boa conduta, de boas práticas e evitarem esse tipo de intervenção. Agora é preciso resolver as queixas e é preciso ter em consideração a proteção dos direitos do consumidor. Terceiro e último objetivo estratégico: fortalecer e responsabilizar a regulação através do respeito integral pela sua autonomia, isenção e independência e da exigência de um cumprimento rigoroso da sua missão, nomeadamente através da partilha de informação e conhecimento e da promoção da eficiência e da economia de meios e recursos indispensáveis à assunção plena das suas responsabilidades. A Anacom reivindica ter autonomia, isenção e independência por uma razão simples, porque a lei assim o determina e porque um regulador só cumpre a sua missão se em todas as situações tiver essa autonomia, essa isenção e essa independência. E, simultaneamente, reivindicamos e queremos assumir plenamente as nossas responsabilidades. Não nos demitiremos, ninguém que trabalha na Anacom não se demitirá ao seu Conselho de Administração em circunstância alguma de cumprir as suas responsabilidades. Até
porque foi esse o compromisso que todos assumiram ao ser empossados nestas funções. E para que a cumpramos, é de facto importante tudo o que tem sido feito e continuaremos a fazer em termos de partilha de informação e conhecimento, promoção da eficiência, de economia de meios e de recursos indispensáveis. Apesar da ANACOM, durante este ano, ter tido um acréscimo significativo no seu desempenho, os seus recursos os seus gastos ao longo dos últimos anos reduziram-se em cerca de 30%. E, portanto, nós prosseguiremos esta estratégia que nos parece correta. O ano passado, os resultados líquidos, como sabem, foram entregues ao Estado 33 milhões de euros. Escrevemos naquilo que enviámos ao Estado que estes 33 milhões de euros deviam de ser aplicados no desenvolvimento do setor e iremos continuar a fazer propostas para que assim aconteça. Temos privilegiado os grupos de trabalho e os workshops para envolver todos os participantes. Estão aqui vários exemplos de iniciativas que foram desenvolvidas e promovidas pela ANACOM, em alguns casos em cooperação com outras entidades, com outros reguladores. Temos tido, de facto, uma cooperação estreita com os outros reguladores. Esse é um aspecto que nos parece decisivo, que é que os reguladores em Portugal trabalhem de forma articulada no respeito da autonomia e independência de cada um para atingirem objetivos que são comuns de serviço público e de cumprimento da sua missão, também com os órgãos de soberania do país, também com a Direção-Geral do Consumidor, com a Fundação de Ciência e Tecnologia, com o Gabinete Nacional de Segurança, com a Provedoria de Justiça, com todos os operadores. Esta lista que está aqui é apenas exemplificativa das reuniões em que eu estive. Não deleguei ninguém, estive nestas reuniões com todos os que nos pediram para debater os temas de interesse que queriam apresentar à ANACOM e com outras entidades da sociedade, enfim, que estão aqui identificadas, quer associações, a DECO, os sindicatos, as universidades. Temos feito tudo isto com transparência. Também aí é algo que está escrito nos estatutos da ANACOM e na missão da ANACOM. As nossas decisões não são feitas e comunicadas à porta fechada, são do conhecimento público. Nós queremos, porque todas as consultas, todas as decisões são precedidas de uma consulta, nós queremos que todos os agentes económicos e todos os cidadãos são sempre convidados a participar nos nossos sentidos prováveis de decisão. E existe sempre um prazo para nos enviarem as suas opiniões. Há um equívoco que eu quero esclarecer, é que a regulação seja algo que seja feito apenas com os regulados. Não, a regulação é feita com os regulados, todos eles sempre nos enviam os seus contributos, mas quantas decisões tomamos que têm a sua opinião contrária, mas têm a opinião favorável da Direção-Geral do Consumidor, ou de cidadãos, ou de empresas, ou de universidades, ou de associações. Foi o caso da neutralidade da net, que teve um apoio de muitas entidades que não os operadores. E nós temos a obrigação de ouvir todos. Razão pela qual a ANACOM publicita e anuncia e convida todos a participarem nas suas consultas. Houve um soundbite que foi lançado ao longo do ano, que é que a ANACOM faz a regulação na comunicação social. O paradoxo máximo foi no dia em que estávamos a anunciar o sentido provável da decisão e a explicá-lo aos órgãos de comunicação social, de forma que temos de explicar a toda a sociedade, e era, nesse mesmo dia, publicado um comunicado dos 3 operadores a contestarem não ter sido ouvidos, quando tinham acabado de receber a consulta para se pronunciarem sobre esse sentido provável de decisão. Eles, operadores, e todas as partes interessadas. E, portanto, que fique claro que a comunicação social, que faz o seu trabalho, apenas lhe pedimos a colaboração para fazer chegar a toda a população e a todos os agentes económicos quais são os sentidos prováveis de decisão que a ANACOM quer tomar para que recebamos os seus contributos e os incorporemos nas nossas decisões. Muitos de vocês estão aqui na sala, se calhar não sabem, mas todas as decisões da ANACOM analisam e comentam, comentário a comentário, tudo o que foi recebido. Esses relatórios são publicados, são exaustivos, nada fica por responder e nada fica por comentar.
Neste objetivo estratégico está também assente um princípio de respeito pelo cumprimento da missão do regulador. Entendo, como Presidente do Conselho de Administração do regulador, que a nossa missão não é agradar às empresas reguladas. Também não é, como o Miguel dizia, permita-me em confidência, ser mau com os regulados. Não. Ninguém aqui está para ser mau e nós precisamos imenso de ter empresas competentes, capazes de fazer o trabalho que fazem. Mas, da mesma maneira que as empresas têm que ser exigentes, e eu, já que falo de empresas, quero de facto fazer aqui uma palavra de enorme apreço que a Anacom tem por todas as empresas deste setor, são elas a mola real do desenvolvimento das comunicações em Portugal. Dito isto, é importante também que as empresas todas percebam e saibam que o regulador está a cumprir a sua missão. É para isso que existe. Nós não queremos um regulador, nós pelo menos que estamos no Conselho de Administração e todos os colaboradores da Anacom não o querem, um regulador que exista e que quem o criou, de onde os regulados que pagam as taxas de regulação digam, bom, o regulador não serve para nada, o regulador não atua, o regulador não intervém. E a verdade é que eu sei que os regulados não pensam isso, porque diariamente recebo cartas da Altice, da Vodafone, da NOS, a pedir a intervenção do regulador. Resolvam este litígio, desbloqueiem aquele problema, intervenham aqui, simplifiquem ali. E, portanto, sei que há aqui um enorme equívoco quando temos lido nos comunicados dos operadores que a Anacom não conhece o setor, a Anacom sofre pressões, perplexidade com as decisões da Anacom, decisões da Anacom sem discussão prévia com os operadores. Medida da Anacom é prejudicial. A recomendação da Anacom é inconcebível e incompreensível. A Anacom tem dificuldade em compreender a mecânica do mercado. A decisão da Anacom é estranha, enfim, e depois, talvez mais comedido, a posição do regulador é um bocado estranha. Relatórios que acompanham as decisões, que fundamentam linha a linha o porquê de todas as decisões que são tomadas, que têm a preocupação de explicar porquê que este comentário foi aceito ou porquê que aquele comentário não foi aceito. É claro que do outro lado também lemos nos comunicados, menos vezes, mas lemos, e ouvimos hoje bastante isso no painel da regulação da parte da manhã, a medida da Anacom é positiva. A decisão da Anacom contribui para a concorrência. A Anacom corrige a situação de efetiva discriminação. Eu quero deixar claro o seguinte. É o meu entendimento nas funções que exerço e é o entendimento de todo o Conselho de Administração. Muitas destas afirmações, que eu não vou qualificar, apenas vou dizer que, de facto, o regulador está a cumprir a sua missão, não podem significar desrespeito pelo regulador, porque significaria desrespeito pelos portugueses que são os responsáveis por existir este regulador. Não pode significar isso, e sei que não quer significar isso. Também não pode significar que todas as nossas decisões não sejam escrutináveis e criticáveis. Todas são criticáveis. A crítica num país livre e democrático é um direito de todos os cidadãos e de todas as empresas e, portanto, todos devem exercê-lo, mas dentro de regras de jogo que, de facto, cumpram a missão que se espera de cada um e que exijam que cada um assuma as suas responsabilidades. Eu próprio, como os membros do Conselho de Administração, não somos provenientes de nenhuma empresa regulada, porque a lei assim determina, e muito bem assim o determina. Também nenhum de nós amanhã pode ir trabalhar numa empresa regulada. Enfim, eu quando acabar as funções, espero estar em condições de pedir a aposentação do Banco de Portugal, onde fiz a suspensão da minha carreira. Mas há algo que eu tenho a perfeita convicção, talvez ensinamento da minha vida profissional de 32 anos do Banco de Portugal, e essa convicção exerço-a no dia-a-dia, como todos os membros do Conselho de Administração, é que nós estamos nestas funções para cumprir
as nossas obrigações. E também sei que, se não o fizermos, isso tem custos elevados para o país, isso tem custos elevados para a sociedade, e isso não justifica, nem ninguém compreenderá, para que é preciso uma Autoridade Nacional de Comunicações. Portanto, que isso fique muito claro, porque temos a perfeita convicção daquilo que fazemos e daquilo que é a nossa obrigação. Também quero deixar claro que o Conselho de Administração é apenas o órgão decisório. Tudo aquilo que é preparado dentro da ANACOM tem a participação de todos os colaboradores que, de forma empenhada e dedicada, estudam as matérias, fazem as propostas e elas são depois sujeitas à decisão do Conselho de Administração da ANACOM. É importantíssimo termos esta linha de conduta, vamos continuar a tê-lo. Cada vez que sai uma notícia, um comunicado destes, recebemos vários elogios. Aliás, há quem já diga, peçam aos operadores para fazerem determinado tipo de afirmações difíceis de compreender, porque isso significa que a ANACOM está a fazer bem o seu trabalho, não está refém nem prisioneiro, nem quer agradar a nenhum operador, porque normalmente esse tipo de posições vêm de quem ficou mais descontente com aquela decisão. E num dia é um, no outro dia é outro, e portanto isso faz parte das regras de funcionamento do setor, mas não tinha que ser assim. Eu, se falo disto aqui, é porque, embora tudo isto sejam elogios à atividade do regulador, nós gostaríamos que esses elogios fossem feitos como foram hoje, aqui da parte da manhã, com regras éticas e de conduta que são próprias de um Estado democrático e de um Estado de Direito. Enfim, permitam-me que eu cite aqui o editorial de 1 de março, que foi publicado a seguir ao comunicado conjunto a propósito da neutralidade da net. E, de facto, se o objetivo, em algum momento, for condicionar o regulador, evitar que o regulador cumpra a sua missão, expulsar o regulador, bom, isso não contam connosco, porque nós estaremos sempre determinados a cumprir a nossa missão. Agradeço a todos os colaboradores da ANACOM, agradeço a vossa atenção. Estarei disponível se a Alexandra tiver alguma pergunta para me fazer no final. Bom trabalho. Vamos, de facto, levar o setor das comunicações ao topo das comunicações. Vamos resolver o problema do roaming nacional. Vamos colocar os feixes sertenianos a resolver o problema dos cabos que ardem na floresta. Enfim, está nas nossas mãos construirmos todos juntos a fazer um setor das comunicações cada vez melhor em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção.